Olá a todos, meu nome é Paulo Guidari, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e hoje nós conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido nas plataformas YouTube, Rumble, Spotify e no site pauloguidari.com.br. Se você é um fabricante, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui onde a sua marca e seus produtos ganham relevância e são percebidos em todo o Brasil. E se você for um anunciante e estiver aqui em Curitiba, você pode assistir o nosso programa ao vivo, aqui no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a Tereza Grey, que é proprietária da loja Coisas de Família. Obrigado pela presença, Tereza. Obrigada. E ao lado dela está o designer Diego Miranda Leite. E eu tenho a impressão comigo, Diego, que todo o arquiteto interior, design interior, adora mesclar o contemporâneo com o antigo, com o antiquário. É verdade isso? É verdade, é verdade. Não sei se todos, mas lá no nosso escritório, né, eu tenho o Estúdio Pantaroli Miranda, junto com o Zé Pantaroli. É uma característica que a gente gosta muito de trazer nos nossos projetos. Essa mistura, né, do moderno com o clássico, contemporâneo. A mistura de estilos, ela sempre foi muito marcante no nosso perfil. E acho que isso condiz muito com a nossa conversa aqui de hoje, né? Mas eu só tenho uma curiosidade. Quando o cliente chega até você, ele já traz essa ideia ou é vocês que vão direcionando para essa... Cada caso é um. Normalmente a gente direciona, mas tem clientes que, como a gente acabou ficando conhecido já por ter alguns trabalhos com essa linguagem, principalmente na mídia, tem clientes que chegam até a gente já procurando isso. Como a gente até conversou, né, algumas vezes, Tereza, as avós hoje em dia elas estão modernas, né? Então elas tinham o acervo delas de antigamente, mas elas se atualizaram. Então as casas dessa geração, ela acaba sendo uma mescla, né, do que eles tinham ali que vem da família, junto com o que eles agregam agora da parte de design, de arquitetura. Então o próprio cliente ele está com uma visão mais especial, ele quer mais esse estilo. Então, hoje em dia, muitos já chegam para a gente procurando isso, mas os que não chegam a gente acaba levando. Mas conversando aqui com vocês um pouquinho antes de começar, a Tereza fez um comentário comigo que me chamou a atenção. Você disse que hoje os jovens, as pessoas mais novas, começam a se interessar então por peças antigas, por peças de antiquários. É um fato isso? Sim, é um fato. Desde a pandemia que nós começamos a perceber que os jovens, eles tentam resgatar um pouco da história da família, dos antepassados. Tivemos algumas histórias que ocorreram conosco de pessoas que vieram procurar peças que lembravam a casa da avó, ou de uma bisavó, alguma coisa, ou que remetia alguma coisa, por exemplo, de descendentes de orientais que vinham procurar peças desses locais para homenagear, né, a origem da família. Então, é muito interessante e os jovens estão buscando isso, até por também ser uma questão sustentável. Agora, eu entendo, eu acho que o que o Diego concorda comigo, de que tudo que você tem hoje no teu endereço, na tua loja, tudo está repleto de histórias. Não é? Sim. É impossível vender ou comercializar uma peça tua que não tenha uma história por trás. E aí que está a beleza do teu negócio. Exatamente. Concorda? Exatamente. A nossa loja é Coisas de Família, histórias que decoram. Uhum. Porque mesmo que as pessoas que nos entregam as peças não saibam a história, exatamente porque já veio sabe que veio da família, que está na família há muitos anos, a gente procura saber também a história do fabricante, da onde veio essa peça, de que país, que ano que ela foi. Você está falando uma coisa muito importante, que eu preciso só fazer um adendo aqui. As pessoas procuram a loja também para colocar os seus objetos que você faça a comercialização à venda. Sim. É esse trecho que eu queria que você me contasse um pouquinho. Essas pessoas chegam até você e como que se dá esse diálogo entre você e a pessoa que até aquele momento, ela é proprietária da peça? Me conte. Sim, as pessoas me procuram normalmente por indicação, né? Okay. Nós trabalhamos com famílias em Curitiba que tem
muitas coisas interessantes, viajavam muito e passavam muitas coisas de herança, né? Então elas me procuram por vários motivos, mas o principal hoje é uma mudança, né? Que os filhos já cresceram, casaram, saíram, a casa ficou grande demais e eles querem reduzir. Então me procuram e eu vou até a casa para ver os produtos, o que tem, faço já uma seleção daquilo que interessaria para a loja e faço uma avaliação, né? Essa avaliação eu apresento para a família e, sendo aprovado, eles deixam as peças com a gente para comercializar. Eu só quero reforçar um pouquinho, porque o que você está falando para mim é muito importante e eu tenho muito curioso. Só repetindo, essas pessoas estão se desfazendo dessas peças por motivos que você elencou aí também. Mas nem todos gostam de se desfazer dessas peças. Ninguém gosta de se desfazer. É muito Eu difícil sou para todos. Eu não gosto de me desfazer. Olha, eu Você é um acumulador, essa é a palavra. É isso. Eu acho que é muito da nossa área, assim, acho que arquiteto, designer, como a gente trabalha muito com arte, né, com essa questão visual, a gente acaba tendo um acervo que a gente vai criando com a vida, e não que a gente seja acumulador, mas a nossa casa acaba se tornando Mas o Zé está de acordo que você... Olha, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas normalmente a gente chega ali num senso comum, né, a gente gosta muito de arte, então a casa acaba sendo um acúmulo realmente disso. E tem muito a ver com a memória afetiva, né? Então vamos lá, Tereza. As pessoas, você está me contando que dessa dificuldade de se desprender, que muito difícil. Não é fácil para ninguém se desfazer. Eu já tive casos de pessoas que faziam terapia e me ligavam, Tereza, passa aqui essa semana que a minha terapeuta mandou entregar 10 peças para você. Gente, isso é muito curioso. É muito difícil das pessoas se desfazerem, porque é a história da vida deles, Com né? certeza. Lógico, tem pessoas que são mais desprendidas, né? Ah, nunca usei, vou me desfazer. Mas a gente sente que não é tão fácil assim, mesmo sendo desprendida, porque, por exemplo, um objeto que ganhou no casamento, nunca foi usado, está lá no armário, mas ela sabe de quem ela ganhou, né? Isso. É uma ocasião de casamento que é marcante. Então essa história fica, né? As pessoas ainda têm essa lembrança, né? Mas não é fácil não se desfazer. Por isso, agora, também tem uma questão muito interessante no caso deles, porque as pessoas às vezes têm essas peças e não sabem usar. Móveis que herdam, né, o que tem, muitas pessoas me procuram e falam assim, eu queria tanto e eu não sei. Para isso nós temos os nossos designers que podem ajudar. É muito importante, como a gente costuma falar no escritório, é um pilar da sustentabilidade a gente utilizar esse mobiliário mais antigo, de madeira maciça, até porque hoje em dia a gente não encontra mais uma peça feita com aquela linguagem que era anteriormente, né? Então a gente sempre gosta de colocar isso assim nos projetos. Eu acho que essa memória que traz para o cliente traz uma experiência quando ele está utilizando o espaço, né? Então, eu lembro muito na faculdade, um tema que eu gostava muito era o design emocional, que é você criar espaços ou produtos que mexam com as emoções das pessoas. E a memória afetiva, ela é muito isso. Ela é mais do que mexer com as emoções, né? Ela mexe com lembranças. Nós, seres humanos, a gente gosta muito de contar história, né? Nós somos narrativos. Então, quando você faz um ambiente com uma memória afetiva, com uma peça que tem uma história, você traz pro cliente a narrativa. Então, ele vai poder receber alguém em casa e vai ter ali uma peça que ele pode contar uma história. Como se fosse o álbum de fotografia que via antes, agora você consegue fazer isso através da peça. E acho que a pandemia deu esse start, né, nas pessoas, elas começaram a valorizar mais o ambiente de casa, as peças que lembram das avós. Então a memória afetiva, acho que ela está muito em alta agora, justamente por ser uma sensação que vem pós-pandemia. Até eu estava no CONAD em São Paulo, que é o Congresso de Design de Interiores, agora umas 2 semanas atrás, e o tema mais abordado no congresso foi a memória afetiva. Justamente porque é um tema que faz com que a gente esteja dentro de um ambiente e se sinta abraçado e acolhido e possa ter uma narrativa para contar história sobre aquilo. Mas só uma curiosidade, Diego, quando você e o Zé chegam no projeto, no local,
e que vocês vão dimensionar os espaços assim. Aham. Vocês já estão pensando nisso? Vocês direcionam essas peças para algum ambiente ou fica muito aberto dentro do projeto? A gente sempre pergunta para o cliente se ele tem peças que ele quer trazer. Perfeito. Nós temos muitos clientes que são clientes mais velhos, que recebem uma herança de família que vem de mobiliário e adorno, e a gente gosta muito de utilizar isso. Então a gente chega normalmente para o cliente e fala perguntas principais. A primeira é o que você não gosta, né? É muito importante a gente saber o que o cliente não gosta, a cor que ele não gosta e tudo mais. E o segundo, o que ele tem que ele quer manter. Ok. Então a gente procura sim trazer isso para todos os projetos, porque a gente vê que trazer essa memória no espaço quase que um segredinho ali para você criar um projeto 100% satisfatório para o cliente. Tereza, eu acho que é um desafio para você, eu pelo menos estou vendo assim, é quando você é convidada para ver essas peças e tem que fazer a avaliação. Né? Você deve ter um cuidado extremo. É muito difícil para mim, porque primeiro eu não sei dizer não, mas a minha loja tem um limite de espaço. Sim. E eu tenho que né, tentar ajustar isso tudo lá. Mas hoje a gente já tem, eu já tenho, estamos agora completando 6 anos de loja, então a gente já consegue saber o que vende mais fácil, né, e o que acaba não vendendo, e tem peças que realmente acabam não tendo um valor comercial, né, então eu sempre falo para as pessoas, falo, olha, aproveita, faça uma doação, tem várias instituições que fazem bazar, ou pessoas, né, próximas, que trabalham, né, faça uma doação, doa para alguém que você conheça, né, alguma coisa, sempre tem uma utilidade, né? E quais seriam os teus critérios de avaliação? É o estado da peça, a idade dela, a procedência? Conta um pouquinho como é que você... Tudo, é tudo, assim, nós temos todos os tipos de peças, né, desde peças, por exemplo, de cerâmica pintada à mão, por pessoas, pela dona da peça, que eu acho muito interessante isso também, mas temos peças assinadas, né? Então, o critério de avaliação é muito a pesquisa dentro do valor de mercado, o que tem no Brasil, o que não tem no Brasil. Eu faço uma pesquisa, eu até demoro um pouco para fazer as avaliações, mas eu gosto de ser bem criteriosa, assim, até quando tem necessidade de certificar se a peça é original, se ela é autêntica, a gente procura alguns sites internacionais de avaliadores para certificar que é uma peça, né, que não é falsa. Mas assim, aqui eu nunca tive nenhum problema. Sim. E as famílias que nos deixam as peças são famílias, né, realmente que a gente sabe que viajavam muito e traziam essas coisas, mas assim, o meu critério é primeiro o estado da peça, não adianta a gente pegar, porque o restauro hoje é muito caro. Eu já ia entrar nessa área. Então, Vocês também fazem o restauro? Nós indicamos. Tá. Porque às vezes a peça chega com um risco, danificada, alguma coisa. E aí você vê que se realmente é uma peça bonita, que tem valor bom de mercado, que tem um giro, que os arquitetos gostam de usar alguma coisa, principalmente móveis complementares, eu acho que daí vale a pena a gente restaurar. Porque daí é uma apresentação melhor. Mas eu digo, por exemplo, a prataria, se ela está muito desgastada, o valor hoje para restauro, para dar banho de prata é muito caro, então acaba ficando um preço não muito atraente para venda, né? Então, mas, por outro lado, eu já vendi peças de prata com muito desgaste, porque a pessoa queria justamente que tivesse uma aparência de antigo. Quando você visita a loja da Tereza, obviamente você percebe tudo isso e o cliente muitas vezes está disposto... Sim, a curadoria da Tereza é impecável. A gente percebeu muito isso, para quem está assistindo e não sabe, o nosso escritório teve o prazer de assinar o Star do Colecionador na Casa Cor Paraná desse ano para a loja Coisas de Família. Então a gente acabou fazendo uma imersão realmente na loja da Tereza e a curadoria é fantástica. E até voltando um pouquinho mais no que a gente falou agora há pouco dos jovens, assim, a gente normalmente
geralmente quando fala memória afetiva, a gente acha que vai remeter mais a um público mais velho, a um público adulto, né? Mas na Casa Cor, a experiência da gente ver os jovens entrando no espaço e olhando aquelas peças assim, eles ficavam encantados, né? Tinha muita gente que chegava e chorava, que lembrava da avó. Então, além das peças serem realmente muito bonitas e a curadoria da Tereza trazer ali pra gente para poder levar para um projeto uma peça realmente de qualidade, com história original, traz essa sensação para esse pessoal mais jovem, assim, que é muito engraçado né, e ao mesmo tempo satisfatório de ver isso que acontece. Eu tenho duas perguntas para você, Tereza. Qual é a tua peça mais antiga hoje? Que idade que tem a tua peça? Eu tenho uma peça de 1890, que é um decanter WMF com alpaca. 1890. Mais uma pergunta. Você tem algumas coisas assim, eu vou fazer uma sugestão. Você tem algum jogo de jantar lá que nunca foi usado? A maioria deles. A maioria deles sem uso. Porque tinha uma época que as pessoas, nos presentes de casamento, eram, né, eram muitos. Numerosos. E os casamentos eram muito grandes, né? Os casamentos antigamente eram para 300, 500 pessoas, Exatamente. sempre, né? Era uma coisa... Exatamente. E eu me lembro até, porque o casamento das minhas irmãs, eu tinha uma sala na casa inteira, reservada para guardar os presentes, e eram, assim, 3, 4 jogos de jantar, né? E muita gente, tem até casos que tias davam o mesmo jogo de jantar, porque se recebia muito em casa, então a pessoa ganhava com 36 pratos, né, 48 pratos, alguma coisa, então tinha jogos, e esses jogos acabam não sendo usados. Nós temos vários jogos nesse estilo, assim, sem uso, que eu fui lá e tirei de dentro do armário, muitas peças quase na caixa original. Exatamente. Algumas pratarias na caixa original. Na caixa, né? Eu lembro. Então, a maioria das peças que nós temos é sem uso. Fantástico. E eu também acredito, Diego, que muitas coisas que você tenha na tua loja tenham sido trazidos de fora, né, de estrangeiros, né, de imigrantes talvez, né, você tenha peças que tenham vindo com eles. Sim, até e hoje... essas então são preciosas. São preciosas, gente. Eu sempre falava assim para eles lá na Casa Cor, eu falei, olha, isso daqui é um candelabro de prata russa. Agora não me pergunte como que chegou isso no Brasil, porque né, a gente aprendeu muito com ela na Casa Cor, assim, porque ela contando assim a história de cada peça é incrível. Pratos, eles fizeram uma parede de pratos azuis, de porcelana azuis, na Casa Cor, que foi para mim a imagem mais fotografada, mais vista da Casa Cor, foi uma coisa impressionante como as pessoas fotografavam. E como se emocionavam a ver aquela parede de pratos. E ali nós tínhamos pratos do mundo todo. Tinha prato da Malásia, da China, do Japão, da França, da Inglaterra, da Holanda, do mundo inteiro. E você presume que isso foi de pessoas que viajaram, que moraram nos outros países e trouxeram, ou são os próprios imigrantes? Tem um pouco de cada, acredito eu. Tem um pouco de cada. Okay. Tem pessoas que realmente contaram histórias que, olha, isso daqui meus avós trouxeram, né? São coisas... E isso é muito difícil das pessoas se desfazerem, porque é a história mesmo. E às vezes, por exemplo, este é um caso de pessoas que estão indo morar fora do Brasil e que não têm condições de levar tudo o que gostariam. Por isso deixam na loja para vender. Porque esse é o motivo que eles acabam deixando peças mais valiosas. Né? É muito difícil para eles, mas Imagino. A gente até comentou uma vez lá na Casa Cor conversando que a gente vê que antigamente existia uma certa facilidade de você trazer essas peças de viagem. Hoje em dia a gente já tem uma cota menor de mala, etc. A gente ainda tem muitos clientes que trazem muitas coisas de fora. Inclusive a gente fez um projeto há pouco tempo que eles trouxeram até os eletrodomésticos de fora do Brasil. Então isso acontece ainda. Mas antigamente quem viajava de avião tinha uma facilidade maior para poder trazer peças maiores, né? Então acho que é daí que vem muita coisa de fora do país, né? E aqui em Curitiba,
eu não sei, eles não devem lembrar, mas tinham Arrisque. tinham duas pessoas que traziam Uhum. coisas de fora. Tinha uma senhora, e eu acho que ela era, japonesa, que ela trazia e vendia as toalhas da Ilha da Ilha da Madeira. Ela vendia muitos tecidos orientais também, ela vendia muitas coisas para enxoval, e tinha um português, um senhor português também que trazia coisas, que daí ele que vendia as toalhas da Ilha da Madeira para os enxovais. Então, assim, muitas né, as noivas era quase que obrigatório ter no enxoval uma toalha da Ilha da Madeira. Então, muitas coisas vieram através dessas duas pessoas que vendiam, Ok. né? Eu me lembro da minha avó, minhas tias-avós compravam dela, a Madame Chu, eu acho que era o nome dela, acho que ela era chinesa. Mas, então, assim, veio muita coisa, né? E antigamente os navios também traziam as louças e tal, e parece que eram comercializados no próprio porto quando chegavam. Uhum. Então, fora o que os imigrantes traziam também. Então você tem, entre aspas, fornecedores de todos os lugares do mundo, né? Pessoas que Tenho, te oferecem coisas fantásticas, né? sim. E eu tenho pessoas também que moraram muito tempo fora do Uhum. Brasil, trabalhavam fora do Brasil e trouxeram, quando vinham de volta, traziam um container com a mudança, né? E hoje, pelo mesmo motivo de procurar uma casa menor, alguma coisa, estão se desfazendo. Então, nós temos peças do mundo todo. É bem Eu vou te fazer uma interessante. pergunta, acho que você vai gostar de responder, tá bom? A arquitetura da casa influencia na escolha do que você vai colocar no interior? Com Por certeza. exemplo, se você vai pegar uma casa de 1960, Uhum. influencia o que você... Com certeza. E eu acho que é legal esse assunto, porque às vezes até trabalhar na arquitetura de certa forma, a parte da memória afetiva, é algo legal que às vezes as pessoas não perceberam ainda. Eu vou usar um exemplo de um projeto que a gente fez no escritório, que foi num apartamento aqui em Curitiba, que é no prédio onde era o antigo Diário do Paraná. E virou um prédio residencial, né? E todos os apartamentos no forro têm vigas de madeira decorativas que fazem parte da arquitetura daquela época. Então a cliente, quando ela chamou a gente para a gente fazer esse projeto, ela falou, vamos dar uma olhada, vamos andar no prédio para ver os outros andares. E todos os apartamentos que a gente entrou, eles cobriram essas vigas com gesso e colocaram iluminação. E daí no projeto dela a gente falou, não, no teu a gente não vai pôr gesso, vamos deixar essas vigas de madeira aparentes. Uhum. E vamos explorar esse revestimento da própria arquitetura do prédio como parte da decoração da sala. E foi assim, o resultado ficou incrível, o projeto foi um sucesso, saiu em várias matérias, justamente por estar a arquitetura do prédio, que é uma arquitetura que tem história, explorada num projeto de interiores. Então, Isso é eu muito estou importante. mais ou menos presumindo que você usou, então, peças no interior que remetiam a essa... Com certeza, a gente além de manter Sim, esse você usou... apartamento que a Aham. cliente chamou a gente para fazer, era o apartamento que morava a sogra dela. Uhum. Então a sogra acabou falecendo e todo o mobiliário da sogra, que era um mobiliário de madeira maciça, antigo, piano, etc., Uhum. estavam lá. E ela, obviamente, não queria se desfazer, a gente olhou e falou, não tenho por que se desfazer, porque são peças, né, incríveis, e a gente fez como é que eu posso chamar, uma mistura, essa mescla dessas peças antigas com arquitetura e com peças modernas também. Essa cliente especial, ela traz muita coisa dos Estados Unidos, porque ela tem casa lá. Então, o que ela traz dos Estados Unidos é sempre muito moderno. Uhum. E a gente fez ali uma composição na casa dela, com essas peças modernas, com esse mobiliário antigo, com aquelas vigas no teto, numa composição que ficou harmoniosa. Eu acho que o segredo da composição, de você conseguir misturar uma peça antiga com peças modernas, está sempre na composição de cor. A gente vê que você agrupar as peças por cor ou por material, por exemplo, aqui eu vou agrupar vidro, ali eu vou agrupar madeira, acaba sendo uma tática para você conseguir fazer essa mescla do moderno e do clássico funcionar. O maximalismo está muito em alta agora pós-pandemia também, né? Antes o mundo todo era minimalismo, mas a gente vê que o minimalismo, eu acho que talvez o erro que aconteceu no minimalismo foi que ele começou a criar projetos minimalistas e tirou do projeto, do dia a dia das pessoas, a cultura, a história, porque os projetos ficaram minimalistas demais, brancos demais, e perdeu essa parte cultural, assim, sabe, regional. Então o maximalismo volta depois da pandemia,
talvez para resgatar essa perda cultural que a gente encontrou ali nessa massividade do minimalismo. Eu vou concordar com você, porque outro dia eu me vi falando exatamente isso, como o maximalismo está bonito, né? Né? Boas composições de cores, coisas bem integradas, e eu assim olhava com um certo receio, né? O maximalismo ele tem que ser bem feito. Então, assim, os segredos da mescla da composição, de agrupar cor, agrupar material, você consegue criar um bom maximalismo, né? Às vezes as pessoas tinham um bloqueio do maximalismo, porque talvez o maximalismo não era tão bem feito há alguns anos atrás como é agora pós-pandemia. Então, acho que a memória afetiva e o maximalismo, eles andam ali juntos, né? E ambos são pilares aí do design emocional mesmo, que é você criar um projeto que emocione. Quando você vai com o cliente até a loja da Tereza, vocês vão ver para alguma coisa, o cliente às vezes escolhe outra. Isso é normal. Acontece, porque tem tanta coisa na tua loja que eu fiquei... Tem, né? Aliás, eu sou testemunha. Eu presenciei uma pessoa que entrou lá buscando outra coisa e acabou levando outra. Levando outra, porque é ali envolvente, né? Dá para ficar horas lá dentro, né? Porque cada lugar, cada cantinho... E isso que ele falou de você colocar por material, por cor, isso foi uma coisa que eu já aprendi com eles também na Casa Cor, porque eles arrumavam as prateleiras lá, não vamos colocar todos nesse material, todo cristal aqui, toda prataria ali e tal, e eu procuro utilizar isso na loja hoje para ficar mais fácil dos clientes visualizarem as peças, né? Então a gente está setorizando assim o material e tal para facilitar, porque realmente tem muita coisa. É uma loja que você tem que ir com tempo, né? Para ficar procurando e para descobrir coisas também. Eu descobri muita coisa assim na loja da Tereza, porque tem muita coisa que não é da minha época ou era e eu não lembro. Principalmente na parte de jantar, assim, tem tipo o palitinho para pegar a azeitona certo. Não lembro agora, mas assim, tem ferramentas na etiqueta que hoje em dia elas se perderam e as pessoas não utilizam mais. Então lá na loja da Tereza, andando com o Zé, eu via algumas louças, mas que eu nem sabia para que usava. Então a legal da visita na loja é essa, porque além de você acabar criando algumas necessidades, né? Você olha coisa que nem sabia que você queria, que você acaba querendo, você vê parte da história. Essa loja da Tereza é perigosa. É perigosa. Diego, assim, percebe-se no ar, e eu acho que a Tereza talvez perceba-se de uma forma um pouco mais consistência, que há um certo movimento, uma tendência para voltar um pouco a esse período, né, de você trazer coisas mais antigas, antiquárias para dentro de casa. Você acha que os designers de produtos atuais já começam a identificar isso e começam a usar essas referências dos anos 50, 60 nas peças que estão desenhando, ou você acha que isso ainda vai acontecer? Eu acho que uma parte já percebeu isso e está utilizando muito nos materiais. Um material, por exemplo, que remetia a algo de antigamente, né? Mas não na forma em si. Eu vejo muito que o mercado de produto, a função dele é, obviamente, inovar, né? Mas ele acaba sendo ali uma inovação reflexo do que está acontecendo no mercado da decoração de interiores, né? Então, eu vejo que a sustentabilidade foi muito a bola da vez para a parte de design de produto, ainda está sendo, né? O pessoal ainda procura materiais baseados, por exemplo, que vêm de folha, né? Materiais mais sustentáveis, mas a percepção de que o mobiliário tem que ter uma forma que remete ao mobiliário antigo, acho que ainda não foi percebida. Eu acho que o mercado de interiores está muito na memória afetiva agora, pós-pandemia, e está exigindo esses produtos, né? Esses produtos que remetem, que trazem essa linguagem. E o mercado de produto vai começar a perceber esse pedido e vai começar a trazer nos próximos anos mobiliários novos, mas com as formas que a gente encontrava antigamente. Isso é uma percepção minha, não sei se realmente vai acontecer, mas é o que a gente normalmente quando estuda o mercado vê que vai fluir dessa forma. A sustentabilidade ela já não é mais uma inovação, ela não é mais uma ideia embrionária, ela é um item que não dá para fugir, entendeu? A sustentabilidade agora ela tem que estar em todas as peças, independente de qual estilo vai ser. Então acho que o pessoal vai começar a utilizar mais a sustentabilidade
como algo que faz parte, como um todo, e vai focar muito na memória afetiva através das formas aí nos próximos anos. Então, acho que a gente vai ver isso. O design ele tem que inovar, né? Mas ele inova de acordo com o que o mercado pede. Acho que até um exemplo legal da gente usar isso é o próprio iPhone, quando o Steve Jobs lançou, né, o iPhone. Já existia celular, todo mundo tinha celular, e ele precisava, ele viu que o mercado precisava inovar naquilo ali. Então, se vocês voltarem e lembrarem nos primeiros iPhones, quando a gente pegava o sistema dele, o calendário, a calculadora, o bloco de notas, tudo isso era desenhado de uma forma que remetesse a gente a um caderno, a uma agenda, né? Hoje em dia o sistema da Apple já mudou, mas anteriormente você abria lá o teu calendário, o teu bloco de notas e tinha até os metaizinhos da agenda do lado, assim. Tá corretíssimo. Então, eu acho que o mercado de produto ele vai ter essa visão, sabe? Ele vai ter que inovar, mas a inovação agora para os próximos anos vai ter que não focar tanto na sustentabilidade, a sustentabilidade ela vai ter que estar ali dentro, né, como parte fundamental, e vai focar mais aí num design que remete a essas peças. Eu vou fazer um comentário sobre o que a Teresa havia conversado comigo, mas depois eu preciso voltar para te fazer mais uma pergunta. Claro. Você estava me dizendo, Teresa, que os teus contatos, os teus relacionamentos com os Estados Unidos, com algumas pessoas que estão atuando lá, você está dizendo que isso que o Diego falou, há uma certa tendência as pessoas a buscarem, então, agora, tapetes orientais, Exatamente. luminárias, com essa pegada mais de... Isso é um fato? Isso é um fato. Eu recebi essa informação de que nos Estados Unidos agora estão abrindo lojas de tapetes orientais, antigos, já usados. Então, eu acho que é uma tendência também, né, e até eu posso te dizer que desde que eu abri, que eu comecei 6 anos atrás a loja, até hoje, abriram milhares de lojas e milhares de pessoas que estão fazendo essas vendas de produtos de famílias, né, com história e tal, em Curitiba. Eu acho que cada um tem o seu, o seu espaço. Mas eu acho isso muito bacana, Com porque certeza, a tendência com é muito grande. certeza. Não só aqui em Curitiba, mas... Para mim né? já deixou de ser evidente, já está evidenciado. Inclusive nós tivemos até, voltando um pouco na questão dos jovens, na Casa Cor nós tivemos umas meninas que chegaram lá, ela falou assim, nossa, eu vou fazer a minha lista de casamento na tua loja, porque isso é muito sustentável. Sabe? Então, eu acho Tem esse viés também, né? Tem esse viés também. A sustentabilidade ali na peça, não como a parte fundamental, mas ela faz parte do contexto, entendeu? Ela já é normal. A gente tem que imaginar que a sustentabilidade agora não dá pra gente fugir dela. Então, assim, ela não é mais o conceito principal, ela é parte da história como um todo, né? E o conceito acaba ficando nessas formas da lembrança e tudo mais. E nós também tivemos alguns objetos na loja lá na Casa Cor também que vieram de uma inovação de material, que são estudos que estão sendo feitos de materiais, né, diferentes assim para porque poder... essa pergunta vai ser evidente hoje dentro de qualquer lugar, né? Que você está usando, que produto, que aplicações que ele tem, né? Os materiais hoje em dia eles têm uma vida útil muito curta, né? E o mobiliário antigo não. A madeira maciça, né? A gente vê que dos nossos avós elas estão até hoje, né, iguais. Às vezes tem que fazer um restauro ou outro, mas ela continua igual. E o mercado atual acabou indo muito para materiais que a vida curta é mínima. Você faz um projeto de uma cozinha, 2 anos depois a cozinha já precisa ser atualizada novamente, né? Eu vou ter que encerrar, Teresa, mas eu vou ter que fazer uma pergunta para ele, que é mais uma curiosidade, tá bom? Vocês já tiveram um cliente, um casal, onde o homem e a mulher tinham, assim, como diria assim, focados em épocas diferentes, por exemplo, alguém queria uma coisa muito contemporânea e o outro queria alguma coisa mais que lembrasse a casa dos avós. Como é que vocês resolveram isso? Então, teve um caso no escritório que lembra muito isso. Eu sou designer, o Zé, que é meu sócio, é arquiteto, então o Zé ficou muito à frente desse projeto na época, porque era um projeto arquitetônico. Então, eu lembro muito dele, eu estava ali envolvido muito apesar de eu ser designer, eu ajudo muito nessa questão dos volumes, tudo mais, e fachada. E a cliente em si, ela queria uma casa polonesa de madeira que tivesse muitas características de antigamente. Ela até usou como referência o Ipuque, que a gente tem aqui em Curitiba, que tem aquela casa assim, e o marido não. O marido queria uma casa moderna de material, entendeu?
E, enfim, foi um processo que foram várias reuniões, eles acabavam brigando nas reuniões porque um queria isso, outro queria aquilo, e, enfim, no final ela venceu, né, porque, pensa, esse projeto já tem um tempo, eu acho que o quê? Uns 7 anos, talvez, atrás, assim, sabe? Mas ela já tinha memória afetiva ali. Ela realmente queria aquela casa porque ela lembrava eu não lembro ao certo agora, mas ela tinha uma lembrança da avó, da mãe. Com certeza. Sabe? E o marido não queria. No final ela venceu e ela fez a casa que ela queria. Mas era um casal de clientes nossos que discutiam justamente por cada um querer um estilo. E nesse caso a loja da Tereza entra muito bem. Sim. E nós temos clientes também não, porque meu marido gosta, eu não gosto, eu gosto de moderno, mas o meu marido gosta, então assim, tem muitos casos. Há um atrito, assim, sutil, mas existe. Sutil de minha parte. Eu acho que sempre vai ter a nossa função, o nosso segredo é conseguir fazer um projeto que agrade todos, né? Que seja 100% satisfatório para ambos os clientes. Mas sempre vai ter uma coisa que um gosta e outro não. Nós mesmos, a gente parar para pensar nas nossas relações, né? Com os nossos parceiros, marido, mulher, enfim, dificilmente os dois vão ter a mesma linguagem visual, assim. E acho que é aí que está até o segredo das relações, né? Então a gente encontra muito isso nos projetos, de um cliente, por exemplo, do marido gostar de uma coisa e a esposa gostar de outra, não só no estilo do clássico, do moderno, do antigo, do novo, mas às vezes na cor do revestimento que a gente vai escolher na loja, um que é verde, o outro que é azul. Então a nossa estratégia, né, a nossa função como profissional da decoração, da arquitetura, é saber balancear esses dois também. E fazer uma psicologia também. A gente costuma falar, tinha que ter nas faculdades de design e de arquitetura, tinha que ter um período de psicologia. Muitas pessoas me falam isso. Eu tive muito psicologia das cores, né, mas tinha que ter psicologia de verdade. Eu concordo também. Bom, gente, eu deixo esses desafios aí para vocês. Que é o que a gente gosta. Estamos à disposição. Tereza, muitíssimo obrigado. Diego também. Obrigada. Ótima conversa, agradável. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Eu quero que vocês voltem para contar mais histórias. Com certeza. Tem muita história para contar. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Eu gostaria de agradecer o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEA Paraná, a Renomade, pisos de madeira, a IG, que é análise de arquitetura bioclimática. Agradecer a minha equipe de produção, a LFD Produções. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir e compartilhar. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe, envie para os seus amigos, para a sua turma do clube, da academia. E voltamos na próxima semana. Obrigado a todos.